Oi, gente! Hoje eu estou aqui para falar sobre Garota, Serpente e Espinho, o novo lançamento da editora Literalize. Esse daqui, gente, é uma fantasia de volume único que vocês vão se encantar, vocês vão se apaixonar por essa história, assim como aconteceu comigo. Então, estou aqui hoje para contar para vocês como que foi minha experiência lendo esse livro, porque ele recém chegou e eu já devorei ele em 3 dias, eu não conseguia largar ele quando eu comecei. Também é um livro que eu estava com muitas expectativas. Eu tinha apostado que ele iria ser um livro 5 estrelas, então será que ele foi? Eu vou contar tudo pra vocês, então se inscreva no canal se você é novo por aqui, também ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Faça parte do meu clube de leitura no Catarse, é uma forma muito legal de você apoiar meu trabalho e você acaba fazendo leituras junto comigo, tem outros benefícios por lá também, e eu compartilho novidades, lançamentos de livros e promoções no canal do Telegram também, que vocês podem entrar. Não se preocupem que o vídeo não vai ter spoiler, eu vou contar um pouquinho da história para vocês do comecinho dela, mas já adianto para vocês que a vibe desse livro é muito contos de fadas. Assim como outros livros da editora que foram lançados, ele tem muito essa vibe, principalmente porque temos uma maldição, temos uma princesa, então ele é aquele tipo de fantasia encantada. Nós temos como protagonista do livro a Soraya. A Soraya é uma princesa. Ela tem um irmão gêmeo que ele está prestes a se casar, mas por toda a sua vida ela foi uma princesa que viveu escondida porque ela tem um toque amaldiçoado. Em suas veias corre veneno, qualquer pessoa que ela tocar, qualquer pessoa que se encostar nela, ela acaba matando com esse veneno. E esse poder veio de uma maldição que aconteceu quando ela recém-nasceu. A mãe dela conta sempre a história, né, dessa maldição. E esse veneno, essa maldição, esse poder que ela tem, partiu de uma espécie de monstro que existe nesse reino, que são os Deves. E a sua mãe conta a história, né, para ela de como que ela se deparou com essas criaturas um dia e ela acabou sendo amaldiçoada. A maldição dizia que a primeira filha dela receberia esse toque amaldiçoado. Porém, gente, essa história ainda tem muito a ser desvendada. Eu acho que esse é um dos grandes mistérios do livro, que a personagem, ela quer muito descobrir sobre ela. Por que que a mãe dela acabou levando essa maldição e ela tem que carregar a vida toda? Por que não o irmão dela, né? Por que que não é uma maldição com o primogênito, e sim com a primeira filha mulher? Ela se questiona muito sobre isso e principalmente se essa maldição pode ser quebrada. Ela quer muito desfazer essa maldição porque isso impede com que ela tenha contato, né, com as outras pessoas, e agora que o irmão dela tá se casando, ela quer se mostrar pro mundo e quer ter uma vida diferente do que ela tem. E a partir do momento que ela descobre que um desses monstros ou demônios, também eles chamam aqui na história, está aprisionado ali no castelo, ela fica curiosa para ir conversar com esse monstro para ver se esse monstro sabe como quebrar a maldição e sabe por que que isso aconteceu com ela. E é assim que a história começa, gente. A Soraya, ela busca, né, conhecer sobre a sua história, sobre o que pode ser o futuro dela, se ela pode quebrar essa maldição. E quando ela se aproxima desse monstro, desse demônio, ela acaba descobrindo muitas e muitas coisas. E esse daqui é um livro muito legal, gente. Eu não vou dar mais detalhes do que isso, porque eu acho que estraga um pouco da surpresa a partir do momento que ela conhece o demônio aprisionado. Mas esse daqui é uma daquelas fantasias que você fica muito desconfiado das coisas, sabe? Que você fica muito pensando em qual personagem a Soraya pode confiar realmente. Tem um outro personagem bem importante aqui na história, que é um amigo da Soraya, no qual é a única pessoa que ela compartilha os seus medos, os seus anseios e conta toda a verdade pra ele sobre os seus poderes, né? E ele é uma pessoa que não teme ela, ele tá sempre ali do lado dela. E também tem muita coisa envolvendo família aqui no livro. Todo esse vínculo que ela tem com a mãe dela, as coisas que ela vai descobrindo depois, acaba abalando muito ali relações familiares, também perigos envolvendo o reino, do que pode acontecer com esse reino, algumas consequências, né, do que ela acaba fazendo. Também envolve todo um perigo envolvendo o príncipe, né, o irmão dela. Então ela tá sempre ligada à família dela, todas as coisas, as decisões que ela acaba tomando aqui envolvem muito a família e os perigos que o reino e a sua família podem correr com as decisões dela. Ela vai ter que lidar muito
muito com algumas consequências. E uma coisa muito legal que eu gostei no livro é quando a gente descobre mais sobre esses monstros, os devs. Existem vários tipos, né, desses monstros e eles são muito bem explicados aqui ao longo do livro. A gente vai conhecendo melhor junto com a personagem, então essa é uma parte da fantasia bem interessante. É muito legal você descobrir ao longo da história também quem a personagem pode confiar, quem vão ser os seus aliados. Então é algo que acaba sendo um pouquinho clichê. Se você é acostumado a ler muitos livros de fantasia, você não vai estranhar muito as coisas que acontecem aqui, você não vai ficar tão surpreso, mas são aqueles clichês que a gente gosta, que eu adoro ler em livros de fantasia e eu adorei ter encontrado aqui. Alguns até me fazem de boba, mesmo eu já tendo lido em muitos outros livros, eu sempre acabo caindo nessas armadilhas de reviravoltas. Então, isso daqui acabou sendo uma leitura bem agradável, bem gostosa de ler. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu li o livro em 3 dias, eu devorei ele, gente. Eu li ele muito rápido. Além da diagramação do livro ajudar bastante, a escrita da autora é muito fluida. Você lia assim que você nem viu o tempo passar e você sempre queria saber o que ia acontecer. Você se envolve bastante com os personagens, então isso ajuda com que você leia o livro mais rápido. Então esse daqui é uma leitura que você pode aproveitar para tirar da ressaca literária. Se você está procurando fantasias de volume único, isso daqui também é ideal. E um ponto extra do livro, assim, que vocês vão curtir muito, é que ele tem um romance bem legal aqui na história, e ele tem um romance sáfico. Então, para quem tá procurando fantasias com romance entre meninas, essa daqui é uma boa indicação para vocês. Eu acabei curtindo muito esse romance que encontrei aqui no livro, mas ele tem o romance na medida certa, gente. Não é aquele romance meloso o tempo todo. Não, gente, ele é um romance bem singelo e doce que vai acontecendo de forma bem tranquila assim ao longo da leitura. Ele é um livro recomendado para mais de 14 anos, assim como todos os livros da editora. Então ele é um livro assim bem tranquilo, fácil de ler e que você vai se divertir e vai ficar com uma sensação muito boa, sabe, durante a leitura. Foi isso que eu senti ao ler esse livro. Ele traz assim uma mistura de contos de fadas com uma personagem que não é aquela princesinha certinha. Ela tem um poder muito cruel, digamos assim, né? Porque ela pode envenenar as pessoas e a forma com que ela lida com quem ela é, com quem ela pode ser, acaba tornando essa protagonista um pouco peculiar. Então isso é muito interessante aqui na história e foge um pouco assim de muitas protagonistas que nós vemos em livros mais voltado ao conto de fadas, né? Ele é um livro assim com uma personagem um pouquinho mais sombria. Até aqui na chamada fala, às vezes a princesa é um monstro, então fica muito sobre isso conforme a Soraya vai descobrindo melhor sobre quem ela é. Esse livro aqui, gente, ele também tem um vilão bem cruel, um vilão muito manipulador, controlador e que você passa muita raiva com esse vilão também. Só que esse é um vilão assim meio genérico de livros de fantasia. Não quero dar spoiler pra vocês, mas você encontra um vilão parecido com esse daqui em muitos outros livros de fantasia. E eu acho que nesse livro aqui faltou algum temperinho, sabe, nesse vilão, pra eu gostar um pouquinho mais dele, pra eu sentir mais medo, assim, e temer muito ele. Eu acho que faltou algum temperinho nesse personagem, porque ele é muito característico de outros vilões que a gente encontra em outras histórias. E aí, será que eu dei 5 estrelas pro livro? Ele tava na minha previsão de livro 5 estrelas, mas infelizmente eu acabei dando 4 estrelas pro livro, porque chegando pro final da história, eu achei que as coisas ficaram muito simples, muito fáceis de acontecer, e assim, eu esperava um final bem mais interessante do que a forma que aconteceu. Então, por conta disso, eu acho que o livro me decepcionou um pouco com as expectativas que eu estava, mais por conta de chegar no final da história e pensar, o livro assim foi tão simples, foi tão tranquilo, como eu falei pra vocês, é uma história tão tranquila. Eu acho que a autora poderia ter explorado outras situações, explorado mais o romance, por exemplo, também podia ter se estendido um pouquinho no romance, que eu acho que eu tava com bastante expectativa nisso. Não sei, podia ter explorado mais algumas coisas e até explorado mais esse lado sombrio da Soraya, que por muitas vezes eu senti um pouco de falta, sabe? Dessa personagem que tem um poder de envenenar as pessoas. Vocês vão entender quando vocês lerem o livro. Eu acho que a autora poderia ter colocado
colocado mais disso na história e por muitos capítulos a gente ficou sem um pouco disso. E é isso, gente, essa é a minha opinião sobre Garota Serpente e Espinhos, a minha opinião fresquinha porque o livro lançou praticamente semana passada. E agora vocês já sabem o que eu achei para vocês pegarem o livro e lerem. Eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição, que vocês comprando com o link do canal acabam me ajudando bastante. E se vocês quiserem fazer compras no site da editora Literalize, com os livros antigos deles, eu tenho um cupom de desconto de 10% que vocês podem usar nas compras do site da Literalize. Só que esse livro, como é lançamento, ele não entra no cupom. Me conte aqui nos comentários se você ficou interessado em ler o livro também, se você já tinha ouvido falar dele, porque ele é um livro bem hypado lá fora. Por muito tempo a gente ficou esperando ele vir pro Brasil. E aqui do lado eu vou deixar a playlist com resenhas de outros lançamentos de livros que eu fiz aqui no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!